Olá, turma, tudo bem com vocês? Vamos lá dar continuidade ao nosso assunto sobre as estruturas das flores, tá? Vamos lá falar agora sobre a reprodução assexuada, né? A gente viu na aula anterior, no vídeo anterior, da reprodução aqui realizada de forma sexuada, né? Pelo vento ou principalmente lá pelos insetos, né? E também por aves, né? Que fazem esse processo de polinização. Mas principalmente aqui nas angiospermas, os insetos são eles que contribuem mais para o processo reprodutivo destes vegetais, tá? Aqui, ó, uma questão, turma, que eu queria falar com vocês em relação à aula anterior, tá? Outra aula a gente vai trabalhar com mais questões. Coloquei essa aqui, tá? Vamos ver qual é a resposta correta aqui, ó. Várias plantas possuem flores hermafroditas, né? Que é aqui, ó, a parte feminina e a parte, ó, masculina, né? Que você tem o feminino, o estigma, e aqui você tem o masculino, tá? As anteras. Então, ele vai falar aqui flores hermafroditas, ou seja, que apresenta os dois sexos. Em alguns desses casos, as estruturas femininas, os estigmas, estão posicionados acima das estruturas masculinas, as anteras, conforme destacado na imagem, né? Como a gente viu aqui, ó, aqui, né, ó, amadurecimento dos órgãos em época diferente, ou um inferior em referente ao outro, né, o superior referente ao outro, né, que é para evitar aqui a autofecundação, para que ocorra aqui, ó, a variabilidade genética. Então, vamos ver lá qual é a importância disso aqui, ó. Esse arranjo das partes reprodutoras está diretamente associado à seguinte vantagem. Qual é a seguinte vantagem, turma? Aqui, ó, a variabilidade genética, tá? Porque vai fazer com que não haja autofecundação. Fazendo assim com que uma estrutura seja maior que a outra, quando ocorrer a polinização, vai fazer com que não seja auto, e sim uma reprodução sexuada, uma reprodução cruzada, tá? Fazendo com que não gere novos clones, e sim organismos novos, com genes diferentes, ocasionando uma variabilidade genética, tá? Só para mostrar essa questão aqui para vocês. Próximas aulas a gente vai trabalhar outras questões, eu irei disponibilizar para vocês uma apostila, beleza? Mas vamos lá, ó, dar continuidade aqui o processo, né, de fecundação, tá? Falei na aula passada para vocês aqui no vídeo passado também, ó, que você tem estrutura masculina, né? Você tem aqui os grãos de pólen que vão cair aqui no estigma e vai fazer com que esse cresça, né, um tubo polínico, para que esse embrião, desculpa, para que esse gameta, né, chegue até aqui no óvulo, né, o fecunde, né, faça com que ocorra a união desses gametas masculino e feminino, fazendo com que dê origem, né, ao embriãozinho, tá? A semente, como eu falei, o óvulo ele vai dar origem à semente e o ovário vai dar origem ao fruto. Ó. E aonde esse embrião, né, que está protegido por essa semente, ó, quando ele cai num solo fértil, já professor, não é um solo fértil, o que acontece? Essa semente ela dorme, ela vai ficar dormindo. Não sei se você já viram falar, tem que molhar para quebrar a dormência dessa semente. Sim, as sementes elas se ressecam para se proteger e conseguir sobreviver até chegar no local aonde elas irão conseguir germinar, tá? Quebrou a dormência, vai fazer com que esse embrião, ó, nasça aqui, ele vai começar a se fixar, tá? Você vai ter a plântula, tá? A plântulazinha aqui é uma plantinha pequena, ela vai precisar ainda aqui, turma, vocês vão ver mais para frente cotilédones, né? Que são estruturas nutritivas, que vai nutrir esse embriãozinho aqui, essa folha, até ele conseguir fixar suas raízes, começar a puxar água e sais minerais do solo e as suas folhas começarem a realizar o processo fotossintético também. Cresceu, se desenvolveu, agora ela precisa reproduzir. Vai dar origem, ó, a flores e começa de novo o processo reprodutivo, tá? Deste vegetal, beleza? E vamos ver aqui, ó, processo de reprodução assexuada, tá? A reprodução assexuada, turma, ela é realizada por intermédio do homem, tá? O homem que faz com que ocorra, tá, essa reprodução. E para que ocorre isso, professor? Para, tá, valores econômicos, tá? Para interesse econômico, né? Ganhar dinheiro. Então, geralmente é para isso, né? Processo de ornamentação, vender, né?
determinados tipos de flores, vegetais, né? E ganhar dinheiro. Então, a reprodução sexuada é quando você está fazendo a geração de clones. Quais são os tipos de reprodução sexuada? Eu tenho aqui, ó, a estaquia, mergulia, alporquia e a enxertia, tá? E vamos ver cada uma dessas tipos de reprodução assexuada gerada pelo homem, tá? Ou ocasionada pelo homem. Eu tenho a estaquia, turma. Estaquia todo mundo fez, eu acredito que você já tenha feito, tá? É quando você retira mudas, ó. Ah, eu vou pegar aquela plantinha ali, né? Ah, meu Deus, eu vi uma plantinha bonitinha ali, eu vou roubar, né? Eu vou quebrar um galho dela e vou chegar em casa e plantar, e a partir daí ela vai começar a dar origem a uma nova plantinha. Então, ó, a estaquia é quando você tira mudas, né? E você, ó, estaca ela, você enfica. Plantio, né? Destaca, ó, viu? Você tirou uma muda e agora você estaca ela aqui, ó. Ah, professor, mas por que tem outros galinhos aqui? Geralmente, turma, quando você coloca essa estaca lá, essa muda, ela não fica assim, ó, em pé, ela cai. Então, geralmente você coloca aqui uma estaquinha, ó, do lado e você passa um fio, amarra ela para ela conseguir ficar fixa lá, tá? Muitos vendem, né, essas plantas assim, dessa forma, ok? Muitos mesmo acabam vendendo mudas, né, através do processo de estaquia, tá? Que é uma reprodução por fragmento. Então você vai retirando galinha, você vai retirando mudas e fazendo com que haja, né, o desenvolvimento de uma nova planta. Só que essa nova planta, ó, essas que estão aqui dentro, nesse plantio de estaca, elas são geneticamente iguais aqui, ó, a este vegetal de onde elas foram retiradas. A mergulia, turma, o que acontece? Ó? É a reprodução de plantas, ó, com caule flexível, tá? Você vai pegar um caule, você vai fazer com que haja o esticamento dele, né? Você estica, só que ele vai passar por baixo do solo. Se ele ficar somente aqui, ó, esse caule, ele vai ficar aqui embaixo, fazendo com que a partir dele ramifique novas raízes. Só que você pode vir, opa, tô vendo que aqui esse caule está vindo para fora. A partir que ele está vindo para fora, você pega e amarra ele em outro tronquinho lá, em outro galho, ficado nesse chão, e ele vai começar a dar origem, ó, a um novo vegetal. Então mergulha porque mergulha. Essa raiz que ela vai ficar mergulhada, né, em forma de rizoma, né, ela mergulha e você vê que ela está saindo e você começa, né, a desenvolver. Você amarra ela para ela dar origem a um novo vegetal, tá? A mergulha ela não é muito feita em comparação à estaquia, né? A estaquia é o que mais se realiza, tá? E eu tenho a alporquia, turma. A alporquia é corte, tá? Reproduzidos em caule, ó, você faz com que haja esse corte e a partir de lá você cola, amarra uma nova plantinha, uma nova raizinha de uma planta que está crescendo, tá? Então, opa, você pega, ó, tá? E amarra aqui, ó, tá vendo? Raiz emergente, né? Ah, professor, por que ele faz esse corte? É porque aqui, ó, você tem os vasos condutores. Não vai matar a planta, tá? Mas tem os vasos condutores que vai fazer o transporte aqui, ó, da água, né? Tem um transporte principalmente da água e também, né? Eu vou colocar só aqui para não ficar tão grande o G, tá? De glicose, né? Dos açúcares que o vegetal está produzindo. Então ele vai começar a se desenvolver, ele vai crescer aqui, junto a essa outra planta onde foi feito esse corte nesse campo. E assim ele consegue se desenvolver. Tá? O porquê tem que ser bem feito, tá? Caso uma pessoa não consiga cortar direito, se for um corte profundo aqui no caule, ela pode até matar essa planta aqui, aonde ela quer fazer a porquia, tá? Então ela pode acabar matando. E a enxertia também, juntamente com a estaquia, são mais utilizados. A enxertia, turma, ela utiliza-se em plantas, né, que geralmente são semelhantes, plantas próximas. Vamos supor assim, eu tinha uma planta A aqui, ó. Eu tinha essa planta A. Ela foi derrubada e aqui ficou só o tronco dela. Oh, meu Deus do céu. Só apagar aqui. Então eu tinha essa planta A, aonde ficou só o tronco, ó. Tinha somente o tronco e as raízes dela estavam indo lá ainda embaixo do solo. Só que essa árvore foi derrubada e ficou só o tronco. Aí eu vou pegar uma árvore B, eu pego um galho, um ramo de uma outra árvore e faço o que, ó? Eu tenho uma árvore B aqui e eu peguei um ramo, né? Um galho aqui, ó, uma estrutura dela aqui, ó. Peguei um ramo. Aí eu pego e coloco aqui, ó, um fico, tá? Aqui. Isso é enxertia. Você pegou, ó, tá vendo? Você está colocando um caule. Ah, professor, vai dar origem? Vai.
Porque aqui, ó, vai passar os nutrientes desde que foi cortado para essa nova planta. O que caiu no Enem? No Enem 2018, 18 e 19, caiu uma questão sobre enxertia. E ele perguntava assim, ó, tinha duas plantas, só que era assim, ó, você ia ter duas plantas só que em uma. Ele falava assim, ó, você tem uma planta, mas com duas características genéticas. Não entendi isso. Por quê? Ó? Você tem essa planta, né, aqui, ó, a planta A, mas onde você colocou a B também nela. Então, no total, você vai ter uma planta, né? Só que com origem a duas, porque você ficou uma outra planta lá de outra vegetal. Ah, professor, era uma mangueira antes, só que essa mangueira foi derrubada e agora lá eu coloquei uma muda de um jambeiro. O que eu vou ter, professor? Manga e jambo na mesma planta? Não, você vai ter jambo. Tá? Vai crescer um novo jambeiro lá? Vai, mas não vai dar manga, vai dar jambo, tá? Não ocorre assim. Diferente daquele outro processo lá de vídeo que eu até mostrei para vocês, que um cara ele fez vários tipos de enxertia, ele foi fazendo em várias plantas lá, vários processos de enxertia, e numa só planta ele tinha lá 5 tipos de frutos diferentes, porque ele foi unificando, ele foi colocando outros. Ele tinha lá um tronco enorme e lá ele foi colocando outros, né? Ele foi enxertando novas mudas de plantas diferentes. Lá ele obteve vários frutos em uma única árvore, tá? Foi isso que caiu lá no Enem, tá? Alguma coisa que a resposta era lá a material genético diferente, tá? Que era de duas plantas, ok? E vamos falar aqui agora ó, do fruto, tá? O que é o fruto? A gente falou que o fruto ele é originado da onde? O fruto, a sua origem, tá? Ele é originado do ovário. Já a semente é originada do óvulo. Então, ó, o fruto é o ovário, né, da planta, né? Só que é um ovário desenvolvido, que serve para proteger. Quando você pegar e cortar uma maçã, você vai ver que tem as duas sementinhas aqui, né, dos lados. E você vai perceber, ó, que fica meio assim, ó, né? Vai perceber que fica mais ou menos assim, ó, né? Estrutura, mais ou menos assim na maçã, né? Você já viu? Que fica, aí você vê porque é aquele ovário, né, que se desenvolveu e ele deu origem ao fruto. Então ele foi crescendo, ó. Aí você vê as linhas marcadas lá, tá? Então o fruto, ele é o ovário da planta desenvolvido. E qual é a principal função dele? Ó? Proteger, né, a semente, né? Proteger o embrião e também fazer com que seja dispersado em outros locais, levando ele para locais mais longe, tá? Então protege o embrião, né? Protege essa semente e faz também com que você leve esse fruto, essa semente, desculpa, para um outro local. Então um pássaro comeu, ó, um pássaro veio aqui, um periquito comeu o mamão, ele engoliu a semente. Aí esse periquito voou daqui de Macapá para Santana. Aí quando esse periquito defecar lá, nessas fezes dele vão ter semente. Aí onde essa semente cair, ela vai germinar e vai dar origem a um novo mamão. Tá vendo como é importante esse fruto? Para dispersar, espalhar esses vegetais por todo, né? Locais diversos aqui no nosso planeta. E turma, qual é a estrutura, né, do nosso fruto aqui, tá? Você tem o fruto, né? Nesse fruto lá dentro você tem a semente. E o fruto, turma, é como se ele fosse dividido como o nosso planeta, tá? É como se fosse o nosso planeta. Se você for olhar o nosso planeta Terra, como é que ele é organizado? Você tem a crosta, o manto e o núcleo. É mais ou menos assim como esse pêssego. E o fruto é a mesma coisa. O fruto, você tem o pericarpo, né? O pericarpo é quando você come e ele é o fruto. Você vai lá, eu quero comer um pericarpo, né? Eu quero esse pericarpo aí. Já pensou se você chega no supermercado e lá onde está a organização, onde está todos os frutos, né? Lá onde tem maçã, pêssego, entre outros, se tiver escrito pericarpo, você, meu Deus, que é pericarpo, né? Aqui, né? Do fruto. E como é esse arranjo dele? Como é que ele se organiza? Você tem o epicarpo é a casca, tá? O epicarpo é a casca. O mesocarpo é a parte carnosa, a parte que você come, e o endocarpo é aquela estrutura mais dura, que protege onde a semente fica dentro. Você já cortou um abacate? Quando você corta um abacate, né, você vê lá, quando você tira aquele caroço, aquela semente, e você vê que lá dentro, onde ficava, né, tem uma estrutura mais grossa, né? Às vezes você acaba tirando, né, raspando e não colocando lá para fazer abacatada, por exemplo, né? Então, ó, o epicarpo é a casca, o mesocarpo a parte carnosa, onde você come, e o endocarpo, onde a semente está
fixada, ok? E vamos falar aqui também outras características. Tem um pseudofruto. O que é um pseudofruto? Um pseudofruto é a denominação para frutas que se desenvolve de outra parte da flor, que não é o ovário. Então, turma, nem todos os frutos são originados do ovário. Um exemplo aqui, eu tenho um caju, eu tenho o morango, eu tenho a maçã, né, que são inflorescências, tá? São o que? Você tem simples e múltiplos. Por exemplo, aqui, um simples você tem um caju e um múltiplo, né, você tem um morango. Ó. Você vê aqui ó, os pontinhos pretos nele, tá? Então, o pseudofruto é porque ele não foi originado, tá? Do ovário, tá? E sim de outra parte, lá do pendúculo. Às vezes, o pendúculo lá é que dá origem, né, a essa estrutura aqui, a esse fruto, tá? Professor, e aqui no caju, quem é o fruto, professor? O fruto mesmo do caju é aqui, ó, a semente. Tanto é que você faz, né, a castanha, né? A gente tem aqui, ó. Então, o fruto seria aqui, ó, essa parte dele aqui. Ok? Então, eu tenho simples e eu tenho múltiplo, né? Inflorescência, lá de onde eles vão ser originados, ok? Um exemplo aqui, ó, né, de múltiplos inflorescentes, tem uma amora, né? Tem um abacaxi, então onde eles vão dar várias estruturas de origem aqui, vários tipos de sementes diferentes, tá? Opa! E aquele fruto chamado patenocarpo, tá, turma? O fruto patenocarpo é aquele fruto, ó, que se desenvolve de um ovário não fecundado. Ah, professor, então teve um ovário que não foi fecundado? Não. Se o ovário não foi fecundado, não tem semente. Aquelas uvas Thompson, né, são bem gostosinhas, né? Bem boas. Como é que não tem semente? Você mastiga bem tranquilo. Ah, professor, então quando eu vejo um fruto e ele não tem semente, é porque só deu origem ao ovário? Foi. Somente o ovário originou o fruto, mas não deu origem à semente, né? Porque o ovário não foi fecundado. Geralmente é o homem que faz esse processo aqui, tá? Então, ó, um fruto paternocárpico é aquele fruto que se desenvolve de um ovário, né? Mas, é o fruto que se desenvolve, né? De um ovário, né? Lá, mas o óvulo dele não foi, ó, fecundado. Então, ó, vai se desenvolver do ovário, pô, risquei aqui, eu até me confundi, deixa eu apagar, não vai confundir vocês. Então, ó, se desenvolve de um ovário, né, mas aonde aquele óvulo não foi fecundado. Se desenvolve de um ovário não fecundado. Então, o óvulo que dá a semente não foi fecundado. Somente o ovário se desenvolveu. E aqui você tem as fruturas como se você tem algumas bananinhas, né? Quando você come a banana, ah, professor, eu vi um pontinho preto. Ah, então você está vendo aquela sementinha lá. Mas se você não vê, né, nenhum pontinho preto lá, você está vendo que ela não deu origem, né, ao óvulo, né, e não vai dar origem à semente. E eu tenho diferenças aqui dos frutos carnosos. O que são frutos carnosos? Aquele fruto ó, gostoso, né, saboroso, que você se alimenta, que você come. E são aqueles que possuem ó, o pericarpo comestível. Olha lá que eu falei para vocês aqui, ó. Eu tenho, né, no pericarpo aqui, que é o fruto, né, que ele se organiza, eu tenho o epicarpo, eu tenho o mesocarpo, né, que é a origem lá do epicarpo. É a casca, mas a gente come, né, casca de determinado vegetal, a gente come. A pessoa não come não, da uva você tira a casca, não, você come, olha lá. Maçã a gente come, eu descasco. Come com casca, né, pera, entre outros, tá? Então aqui você vai ter, né, o pericarpo, né, mas geralmente lá o mesocarpo aqui, né, o mesocarpo comestível, tá? E eu tenho dois tipos de semente, tá? Quais são, professor? Eu tenho baga e eu tenho drupa, tá? O que é uma semente baga? Tá? Uma semente baga é quando ela tem, ó, mais de uma semente livre. Um exemplo, a goiaba, são várias sementes, o tomate, o melão, a laranja, a uva, o mamão. Então, quando eu tenho fruto, né, baga, a característica baga, é porque as sementes deles são pequenas e são várias sementes, né? São centenas de sementes nesse fruto, ok? Já um fruto carnoso em forma de drupa é quando ele tem uma semente, né? Ó, uma semente e o endocarpo duro. O endocarpo eu falei que é aquela estrutura onde a semente fica fixada, né? Então eu tenho aqui ó, ameixa, bem gostosa, azeitona, eu tenho manga, eu tenho pêssego, né? Eu tenho lá
o abacate, tá? Então, ó, drupa, uma semente, baga, várias sementes no mesmo vegetal, okay? No mesmo fruto. E eu tenho aqui também, turma, frutos secos, ó. São frutos secos, né, que possuem o pericarpo duro, com aspecto e consistência de madeira. Então, não se desenvolveu, ó. Ele não ficou carnoso, igual aqui uma ameixa, um pêssego. Ele ficou seco, ó. Tá? Então, frutos secos possuem pericarpo duro com aspecto e consistência de madeira. E eu tenho dois tipos, eu tenho deiscentes e indeiscentes. Tá? Os deiscentes são aqueles que se abrem, um exemplo, o amendoim, né? O urucum aqui, uma castanha, né? Que vão se abrir e liberar lá, ó, o embriãozinho aqui, ó. Tá? Então, deiscentem, quando eles caem, quando eles estão maduros, se abrem. E os indecentes, ó, não se abrem. O girassol, você pode ir lá ver o dente de leão, né? O girassol não se abre. Você não vê o embrião dele. Você tem que cortar. Se você conseguir cortar, ele vai. Mas aqui, né, os decentes, eles vão se abrir normal. Caiu no chão, ficou maduro, ele vai se abrir. Diferentemente dos indecentes, que não se abrem, ok? E aqui, ó, frutos carnosos e frutos secos. Frutos carnosos, eu tenho a semente baga, que são várias sementes, né? E eu tenho a semente drupa, que é uma semente única ou dura, né? E eu tenho frutos secos, que são chamados de deiscentes e indecentes. Os deiscentes são aqueles que vão se abrir e os indecentes não se abrem. Turma, para finalizar essa nossa aula aqui, vou falar para vocês sobre a semente. A semente, né, é o óvulo da planta, né, que foi fecundado. Por isso que a gente viu aqui, ó, em partenocárpico, quer dizer o quê? O óvulo não foi fecundado. Se o óvulo não foi fecundado, não dá origem à semente. E se o ovário se desenvolver, vai dar origem ao fruto, tá? Então, ó, a semente é o óvulo da planta que foi fecundado e a principal função dele, ó, é proteger o embrião que está lá dentro, tá? Proteger esse embrião e fazer com que, por exemplo, esse embrião caiu num local seco, não vai conseguir se desenvolver, vai morrer. O que a semente faz? Ela protege, fica em estado de dormência até ela chegar no local onde ela consiga germinar, tá? E qual é a estrutura aqui de uma semente? Eu tenho a casca, também chamada de tegumento, tá aqui, ó. A casca é chamada de tegumento. Eu tenho o endosperma, tá? Aqui o albúmen, ó, que fica aqui dentro. Qual é a função desse endosperma? Nutrir o embrião, tá? Então, ó, esse albúmen, ele vai nutrir esse embrião para que ele cresça e se desenvolva, enquanto não conseguiu fixar totalmente a sua raiz e nem começou ainda a realizar o processo fotossintético, ok? E ainda aqui, ó, estrutura, né? A característica de monocotiledôneas e dicotiledôneas, tá? As monocotiledôneas, turma, o que acontece aqui, ó? Eu tenho a diferença, né? Uma monocotiledônea é, por exemplo, a semente é apenas um cotilédone, né? Ela só tem um cotilédone, uma pequena abertura, uma pequena estrutura, tá? Um exemplo, o arroz. Já uma dicotiledônea possui, né, dois cotilédones, geralmente mais abertinhas aqui, ó. E qual é a função do cotilédone, turma? É a nutrição do embrião, tá? A principal função desse cotilédone, eu já ouvi falar muito, mas eu nunca sabia. O cotilédone, né, é a forma como esse embrião vai ser nutrido. Pode ser monocotiledôneas a partir de um tipo de nutrição ou dicotiledôneas, né, com uma dupla nutrição. Vamos ver aqui, ó, um exemplo de monocotiledôneas e dicotiledôneas. Aqui eu tenho monocotiledôneas, aqui eu tenho, ó, dicotiledôneas. Aqui dá para você ver, ó, as sépalas são organizadas em três, ó, três pétalas, três sépalas. Já as dicotiledôneas são cinco, ó. Não, são 5 pétalas. Já a mono são 3. E a folha, turma, a folha aqui ela tem uma bainha, né? Ela é bem mais comprida, ó, bem maior. Já na folha de cotiledônea, olha o tamanho aqui ó, da bainha, ó, bem menorzinho. E ainda também tem que ver a nervura. Ó. A nervura de uma folha de cotiledônea, ela é mais aqui, ó, para a lateral. Ok? Ele vai, ó, mais para a lateral. Já uma monocotiledônea, ela é reta, ó. Ela vai aqui, ó, na vertical. E como é que dá a raiz, turma? A raiz, né, e o caule aqui, por exemplo, ó, é em forma de rizoma, né, ou em forma de colmo. Rizoma são aqueles que ficam embaixo, né, da terra, e o colmo é aquele que pode ser oco ou vazio, né? Oco, né, vazio por dentro,
ou ele pode ser cheio, igual o cana-de-açúcar. Já a dicotiledônia são aqueles troncos. Ó, você tem um tronco, tá vendo? Já a raiz ainda aqui, ó, você tem como, turma, esse caule aqui, essa raiz, você tem a cabeleira, ó, a fasciculada. Já na dicotiledônia é aquela raiz, ó, axial, profunda, né? Então você vê a diferença de uma raiz para outra. E ainda aqui, ó, a diferença de uma monocotiledônia e dicotiledônia para encerrar a nossa aula. Ó, a monocotiledônia e dicotiledônia. A monocotiledônia, um cotilédone, dois cotilédones. A raiz fasciculada, né, cabeleira da monocotiledônia. Na dicotiledônia é axial, né, aquela bem profunda. Como é o caule? Como o rizoma, e da dicotiledônia, tronco, né, aqueles troncos aéreos. Como é a folha de uma monocotiledônia? Nervuras paralelas, né, aquelas que vão retas, paralelas umas a outras. Já a turma de uma dicotiledônia, a nervura é ramificada. Ela vai, ó, para a lateral, tá vendo aqui, ó, para a lateral da folha. E como é a flor de uma monocotiledônia? As trímeras, né? Você só tem 3 flores, né? 3 sépalas. Já nas dicotiledôneas são dímeras, né, e pêntameras, né? Elas podem ter 4 ou mais flores. E a germinação? A germinação é o desenvolvimento do embrião e uma nova planta, né? Ela vai germinar e vai dar origem, né, a uma nova plantinha. E quais são as condições favoráveis, né? Aqui, ó, você está vendo o cotilédone, né? O cotilédone vai estar nutrindo essa planta para que ela se desenvolva, e a partir que ela está totalmente desenvolvida, esse cotilédone some, porque ela já consegue puxar água aqui na sua raiz e já consegue fazer fotossíntese, tá? E quais são as características fundamentais para a germinação? Você precisa ter umidade, tá? Você precisa ter uma grande quantidade de água, tá? Vapor de água lá, você precisa ter água para que essa planta germine. Uma temperatura ideal, não muito quente, não muito frio. Ah, professor, é inverno, tem semente, elas vão ficar congeladas. A partir que aquele inverno passar, aquelas sementes germinam, vão dando origem. A quantidade de oxigênio também, porque as plantas fazem respiração, elas respiram, elas têm que produzir, né? Elas têm que se desenvolver, elas têm que crescer. E também a estado de dormência ou latência. O que é a dormência? É o estado em que a semente fica imutável em condições adversas, mas sem perder a capacidade de se desenvolver, tá? E agora finalizou. A dispersão é o transporte do fruto e semente por agentes para locais distantes, né, da planta-mãe. Como é que acontece e quem são esses agentes dispersores? Eu tenho animais, tenho água, eu tenho vento, né, eu tenho o fruto, né, que vai servir para que ocorra essa dispersão, tá? Levar essa planta para um local bem mais longe. Ok, turminha? Era isso que eu tinha para falar para vocês, encerrar essa parte aqui sobre flores, frutos, né? Que eu tinha para falar para vocês, e também das sementes. E foram 2 vídeos, tá? Quase de 1 hora aí, se vocês for juntar os dois. Beleza? Mas era isso. Queria adiantar essa parte do conteúdo para vocês, tá? Qualquer dúvida, vocês podem estar mandando mensagem para saná-las. Beleza? Abraço. Até a nossa próxima aula, viu? Cuide-se. Fui. Tchau.